obra e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Amém? Amém. Os irmãos, podeis assentar nesta noite. Glória a Deus. Agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar na sua presença, para poder aqui ministrar e falar do amor dele nesta noite. Glória a Como eu disse Deus. aos irmãos, há muito tempo eu tenho pedido ao Senhor sabedoria para ministrar a palavra do Senhor, não somente falar, mas desenvolver a palavra do Senhor. Aleluia, Há Jesus. muitos dias essa palavra tem inquietado meu coração. E quando eu Fala olho para a conosco, palavra do Senhor aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 26, nós vamos conhecer um jovem chamado Uzias. Talvez muitos irmãos, a gente ouve essa passagem somente lá em Isaías, capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Muitas vezes ela é citada, mas quando nós olhamos para o contexto bíblico da palavra de Deus, nós vamos encontrar em 2 Reis, capítulo 15, versículo de número 3, também este rei, e o seu nome lá também pode ser conhecido como Azarias. Glória a Deus. Seu nome significa: o Senhor é a minha força. E nessa noite, observando, analisando esta palavra, o Senhor me fez entender que este rei viveu um tempo de glória na sua vida. Ele viveu um momento em que ele vivia na dependência de Deus. Ele viveu um momento de glória, e nós vamos aprender nessa noite. Mas chegou um ponto da vida de Uzias que ele abandona o Senhor e ele passa a ter uma decadência. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Vamos discorrer dentro dessa palavra, e o Senhor colocou no meu coração um tema, uma palavra dizendo assim: não perca a dependência de Deus, porque o dia que você perder a dependência de Deus, você perde tudo. É, Jesus. Aleluia. Você pode ter tudo nessa terra, mas tu não pode perder a dependência de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos falhos, assim como as irmãs falaram aqui nesta noite. Muitas vezes nós deixamos de buscar a presença de Deus, mas uma coisa, irmãos, não é feio dizer eu deixei de buscar. Uma coisa mais feia no mundo, ou para o homem, o maior erro do homem não é abandonar somente a Deus ou cometer o pecado ou o erro, é não ouvir a voz do Senhor e se arrepender. Uzias teve a oportunidade, mas ele não se arrependeu, como nós vamos ver aqui dentro desta palavra. Quando nós olhamos no versículo de número 5, diz a Bíblia, de 4 em diante, diz assim: e fez o que era reto ao Senhor, aos olhos do Senhor. Ele começa o seu reinado de uma maneira maravilhosa, começa a buscar o Senhor. No versículo de número 5, a Bíblia diz assim: porque se deu a buscar o Senhor no dia de Zacarias, sábios em visões de Deus. Aleluia. Como é maravilhoso nós começamos a compreender a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor, ele encontra. E eu creio que nesta noite você veio buscar o Senhor. Eu vim buscar o Senhor. Aleluia. Você encontrou ele aqui nesta Glória a Deus. noite, porque ele tem uma palavra de ânimo para você. Aleluia. Uma palavra de bênção para você, mas também tem uma palavra de ensinamento e exortação para as nossas vidas, para que nós não venhamos abandonar os seus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz, e eu começo a aprender com este primeiro versículo. No versículo de número 5 ainda diz assim: ele começa a buscar ao Senhor, e no dia que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A primeira coisa que eu aprendo com esta palavra, aleluia, que aquele que busca o Senhor, ele prospera. A irmã nesta noite leu o Salmo de número 1, e quando ela estava lendo, Deus confirmava esta palavra ao meu coração.
Aleluia. Aquele que busca o Senhor, aquele que confia no Senhor, ele tem prosperidade para a sua vida. Aleluia. Eu creio, meu Deus. Não adianta você lá fora buscar outros meios, buscar outras coisas. Tem muitas pessoas buscando em coisas lá fora, em bilheterias, alguma coisa que venha lhe prosperar. Mas nesta noite, pela palavra do Senhor, eu venho nesta noite a igreja dizer: dobre o teu joelho, busca o Senhor, porque Ele vai te dar prosperidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A passagem bíblica que nós encontramos na sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 39, versículo de número 2. Gênesis 39, versículo de número 39, versículo de número 2. É uma passagem muito conhecida de José. A Bíblia diz que José buscava o Senhor, que José tinha fidelidade com o Senhor. José vivia uma vida para com Deus. E por isso a Bíblia diz no capítulo 39, versículo de número 2: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Aleluia. Está entendendo? Quer ser próspero, quer ser abençoado? Esteja na presença do Senhor, busque o Senhor, sirva o Senhor. Aleluia. Então a primeira característica, Glória a a primeira Deus. coisa que nós aprendemos com esta palavra é que quando nós vivemos na dependência do Senhor, Deus nos prospera. É. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos continua nos dizendo, aleluia, no versículo de número 6, diz assim: porque saiu e guerreou contra os filisteus. Filisteu era um povo inimigo do povo de Deus. Aqui diz a Bíblia que Uzias, ele era rei de Judá. Era aquele povo a qual tinha afrontado o povo de Deus. Era aquele que sempre estava tentando roubar as coisas do povo de Deus. Mas diz a Bíblia Sagrada, irmãos, mesmo sendo inimigo, Filisteu eram altos, eram gigantes. Mas não importa o gigante, não importa o tamanho, aleluia. O importante, se você está na dependência de Deus, você guerreia, porque a Bíblia diz no Salmo 46 que o Senhor dos exércitos, aleluia, é Ele que peleja por vós. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aquele que vive na dependência de Deus e busca o Senhor, aleluia, ele vence batalha. Aleluia. Quem sabe nesta noite você chegou aqui e diz: olha, eu estou com uma batalha tremenda, eu não tenho força para vencer. Mas nesta noite, por esta palavra, se você teme o Senhor, se você busca o Senhor, saiba de uma coisa: o Senhor peleja por você. Aleluia. Quando você abre a sua Bíblia lá em Êxodo 14, pode abrir a sua Bíblia. É maravilhoso a gente conferir na palavra. A Bíblia diz que nós devemos que examinar as Sagradas Escrituras. Não adianta, a Bíblia diz que bem-aventurados que ouvem, mas bem-aventurado também aqueles que leem, mas aqueles que guardam e praticam. E para guardar a palavra do Senhor é preciso você ler. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 14. Estava Moisés lá de frente ao Mar Vermelho, não sabia o que ia fazer, mas ele vivia na dependência de Deus. Assim como no tempo de Uzias, ele estava vivendo na dependência de Deus. Ele saía à guerra e ele pelejava, mas não era ele quem estava à frente da peleja. Era Êxodo 14. O Senhor pelejará por vós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Era Deus que pelejava. Ele estava vivendo um tempo de glória, um tempo de bênção, porque ele permanecia na presença do Senhor. Veja bem aqui, irmãos, que irmão Anderson, ele estava na presença de Deus, mas não significava que ele não tinha guerra. Ele tinha guerra, mas todas as guerras que ele ia, o Senhor estava com ele. Veja bem, ele guerreou contra os filisteus. Ele quebrou os muros de Gade, ele quebrou os muros de Jabné, os
Glória a Deus. Tu és fiel, Eu Senhor. comecei a ler esta palavra e quando eu parei assim que ele quebrou o muro, o Senhor falou, Oh, louvado seja o nome do Senhor. aleluia, que quem vive na dependência de Deus, aleluia, ele quebra muro. É. Eu disse, mas Deus, que muro é esse? E o Senhor disse, o muro da divisão, porque muro divide. É. Aleluia. Quem vive na dependência do Senhor. Oh, aleluia. Quem vive na dependência de Deus, irmão, ele vive em união. Olha aí, meu Ele vive Deus. na presença de Deus. Eita glória. 33. Aleluia. E com sua fé, que o Oh, Senhor Deus. em união. Aleluia. Aquele que tem Ei, Canaramanda. ele não tem Aleluia. não tem muro que separa, porque ele sabe que existe um Deus Glória a Deus. que não faz acepção de pessoas. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Meu, nós ouvimos, aleluia, a voz do Senhor, mas é maravilhoso nós guardar a voz do Senhor, aleluia, no nosso coração. Aleluia. Que coisa linda! Olha o que esse homem vivia. Começou a buscar a Deus aos seus 16 anos. Ele já conhecia Deus, mas ele passou a prosperar porque ele começa a viver na dependência de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando eu olhei também para quebrar, Vai usando a tua serva, Josué, Senhor. capítulo 6 e 20. Glória a Deus. Josué também vivia na dependência de Deus. Abre a tua Bíblia lá. Josué capítulo 6, versículo de número 20. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vai usando, Jesus, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Oh, bendito é o nome. Glória seja dado o teu nome, Jesus. Capítulo de número 6, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 20. A Bíblia diz assim que o povo gritou, aleluia, e o muro caiu abaixo. E ele subiu à cidade, cada qual em frente a si, tomaram a cidade, aleluia. Quem vive na dependência de Deus tem vitória. O muro também é que representa a vitória. Eles conseguiram entrar na cidade, eles conquistaram, mas Josué vivia na dependência. Aleluia. Todos os Oh, glória. mulheres da Bíblia que viveram a dependência de Deus, aleluia, viveram um tempo de glória. Eita, glória a Deus. A voz do Espírito Santo, ouviam a voz de Deus e podiam ser prósperos. Mas vamos continuar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Continuamos dizendo. E Deus o ajudou, aleluia, contra os filisteus. No versículo de número 8, a Bíblia diz assim, olha, e os amonitas deram presente, Uzias, o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito e se fortificou altamente. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Deus te espalhe o nome. Aleluia. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Deus permitiu que aquele rei vivesse esse tempo de glória, que ele fosse muito bem sucedido. Segundo, se nós fôssemos aqui adentrar mais dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que ele foi um bom administrador. E ele começa no versículo de número 9, a Bíblia diz assim, que Uzias edificou torres. Olha que coisa interessante, quando eu comecei a olhar esta palavra, Deus disse torre. Para que servia uma torre? Torre era para vigia. Ele estava prosperando. Sabe por que o Senhor colocou no meu coração? Porque ele buscava e porque ele vigiava. Aleluia. Não adiantava só buscar, mas ele vigiava. Nós precisamos Aleluia. vigiar, irmãos. Não adianta orar, não adianta prosperar, não adianta ter tanta coisa, vigia. A Bíblia Oh, diz, aleluia. vigiar e orar, porque o nosso adversário está ao derredor, procurando alguém que possa. Glória a Deus. Aleluia. Esta noite, aprove você estar aqui na presença do Senhor para
Alemanarra, Suyandaramanai. sábio nesta noite. Oh, glória! Meu Estou ouvindo Jesus! uma ministração esses dias e o que me chamou a atenção, o pastor dizia que o inteligente, ele erra para aprender, mas o sábio, aleluia, ele aprende com o erro dos outros. Então que nós, o Senhor, nessa noite quer que nós olhamos para a palavra e nós venhamos aprender com os dias que nós precisamos vigiar. E não Deus é fiel. baixar a corrida, não pode orar só um pouquinho, não pode vigiar só um pouquinho. Jesus certo dia chamou os discípulos para orar e ele disse: olhem comigo. Quando ele chegou lá, eles estavam todos dormindo. Não dormita, não dorma nesta noite, aleluia. Não se conforme. Quando as irmãs colocaram aqui nesta noite, eu passei a buscar a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus falou o coração e elas não se conformaram com a situação que elas estavam vivendo, aleluia. Oh, Deus! Não devemos nos conformar. A Bíblia diz que nós já estamos na última hora e é momento da igreja do Senhor se despertar Aleluia! para orar e vigiar Oh, glória! a face do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele cavou muitos poços. Poço, água, significa vida. Aleluia. Coisa tremenda. E a Bíblia diz que ele foi um bom administrador da pecuária. Criou muitos gado, tantos os vales quanto as campinas. Ele começou a prosperar. Ele começou a crescer. Ele teve fértil na agricultura. Ele teve alimento. Ele teve tudo. Aleluia. Depois do reinado de Salomão, ele é um dos homens da Bíblia que ainda goza o tempo de Salomão. E ele faz tudo aquilo. A Bíblia diz no versículo de número 11: Uzias também um exército de homem destro nas armas. Ele tinha na sua época aquela tecnologia das armas. Ele tinha e prosperava, mas era o Senhor. E em nenhum momento, quando você olha ou quando você lê esta palavra, você encontra Uzias agradecendo a Deus. Você pode ler até o versículo de número 15. A Bíblia nos fala que Deus o fez prosperar, que Deus o abençoou. Mas em nenhum momento na Bíblia nós vamos encontrar que Uzias levanta sua mão assim e diz: Deus, obrigado. O maior erro de Uzias, aleluia, foi também não agradecer a Deus. Não foi compreender que tudo quanto ele tinha vinha das mãos do Senhor. Irmão, eu e você somos mordomos. Tudo que você tem não é seu, é Deus que te deu. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Nosso é do Senhor. E a Bíblia diz que um dia eu e você hão de prestar conta diante de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele tem exército com escudo, com lança, com capacete. Ele arma o seu exército. Ele faz todos. E nós vamos trazer para o lado espiritual nesta noite. Nós também, o Senhor nos manda revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos vencer os dados inflamados do maligno. Ele fez certo. Ele fez o exército. Ele capacitou o exército. Todo o exército estava armado, mas ele esqueceu dele. Meu Deus! Bendito é o nome do Senhor. Até o versículo de número 15, a Bíblia diz assim: olha, e voou também para Jerusalém máquinas e medições de engenheiro que estiveram nas torres, nos cantos, artilheiro e flecha de pedras, e voou a sua fama muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor e tornou-se forte. Aleluia! A Bíblia é bem clara em dizer: porque foi maravilhosamente
Deus quem o prosperou. No versículo de número 5 nós lemos: Deus o fez prosperar. Mas a fama encheu a cabeça de Uzias, assim como encheu a cabeça de Nabucodonosor, que precisou ir comer capim para poder dar a glória a Deus. Ele precisou nascer lá embaixo para lembrar que lá no céu existe um Deus, aleluia, que tudo criou, que tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, o louvor é dEle, a honra é para Ele, aleluia, e tudo que você faz foi dEle. Meu Deus, aleluia. E a Bíblia diz então que no versículo 16 começa o declínio, a segunda parte da história deste homem que teve um tempo de glória, o homem que prosperou, o homem que venceu a guerra, o homem que quebrou o muro, o homem que foi bem sucedido, o homem que tinha tudo em suas mãos, porque Deus o prosperava. Mas ele se esquece. Oh, Jesus. Deus. Aleluia. E nesta palavra, a Bíblia diz no versículo de número 16: mas havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até corromper e transgredir contra o Senhor. Meu Deus. O reinado dele foi de 55 anos, um reinado duradouro. E quando eu olhei esta palavra, o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Fácil é iniciar, difícil é terminar na presença de Deus. Irmão, não deixe que o orgulho, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o orgulho. O orgulho é um sentimento de satisfação pelos seus próprios feitos, com as realizações dos outros. Quem é orgulhoso não aceita conselho. Quem é orgulhoso não aceita perdão. Quem é orgulhoso é independente. Ele pede a glória para si. Quando nós olhamos para esta palavra, nós encontramos que Uzias fez o que era reto ao Senhor. E Deus me fez voltar um pouquinho a Bíblia, lá em 2 Reis. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 15, versículo de número 3 a seguir. Nós vamos voltar lá. E Deus falou assim: sabe por que Uzias deixou que o seu coração enchesse, ou que o seu coração se afastasse do Senhor? Porque ele deixou uma pequenina coisa, porque ele não tirou tudo, ele deixou uma reserva dentro do seu reino, que ninguém pode deixar, aleluia. No versículo de número 3 diz assim, 15 versículo 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias o seu pai. Mas no versículo de número 4 a Bíblia é bem clara e dizer assim: tão somente ele aos altos se não retiravam, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Esqueceu de tirar a idolatria. Idolatrar, talvez aleluia, a idolatria fez com que ele no seu coração também se exaltasse. O que é idolatrar? É colocar algo, aleluia, acima de Deus. E ele começou a colocar no seu coração que tudo que ele fazia era melhor, que tudo que ele fez vinha dele. Ele começou a se exaltar a si próprio, a ponto de entrar na casa de Deus e quiser queimar incenso. Não podia fazer, ele quis fazer aquilo que ele não podia. E a Bíblia é bem clara em dizer no versículo de número 16: ele exaltou o seu coração até se corromper. Meu Deus. Ele podia ter se arrependido, ele podia ter buscado a Deus mais, ele buscou a Deus, mas ele se esqueceu ao longo dos anos. Por isso que a palavra de Deus nos diz: não conforme
Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Oh, aleluia. Ele procura gente importante. A Bíblia diz que ele procura adoradores. Aleluia. Glória a Deus. O adore em espírito e o adore em verdade. É, meu Deus. Aleluia. E a Bíblia continua nos dizendo, aleluia. Tu és fiel, Jesus. Bendito é o Aleluia. nome do Senhor. Primeiro ele se corrompe, porque entrou no tempo até que transgrediu contra Deus. Olha, irmãos, se nós lêssemos só o primeiro contexto da vida de Uzias, nós dizeríamos: que homem abençoado, que homem que viveu para Deus. Mas se nós não lemos este final, que ele transgrediu contra o Senhor para queimar incenso no altar. E no versículo de número 17 diz assim: olha, porém o sacerdote Azari entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, varão valente, foi dar conselho a ele e disse: Uzias, não faça isso, você não pode fazer. Tentou impedi-lo, tentou aconselhá-lo, tentou ajudá-lo para que ele não transgredisse contra Deus, mas a sua soberba, o seu orgulho o impediu de ouvir a voz. É. Meu Deus. Aleluia. Meu Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Tem misericórdia. Aleluia. Apocalipse, a Bíblia diz que um dia Deus chegou para uma igreja e disse: olha, eu tenho visto que você tem sido zeloso, eu tenho visto que você tem sido uma bênção, aleluia, em outras palavras, mas eu tenho porém contra ti uma coisa: você deixou o teu primeiro amor. Uzias se esqueceu do tempo que ele dobrava o joelho e buscava o Senhor. Ele se esqueceu desse tempo que ele vivia na dependência de Deus. Ele quis ser tão grande que ele quis tomar o lugar de interceder pelo povo, sendo que somente o sacerdote pôde interceder. E ele Glória a disse: Deus. a melhor coisa que um homem e uma mulher nessa terra pode perder, que é viver separado, que é perder a sua salvação, porque ele transgride contra o Senhor. A Bíblia diz que ele foi aqui, aleluia, naquele momento repreendido. A Bíblia diz assim, que o Senhor, ele repreende e castiga a todos quanto ama. E ele diz para aquela igreja: ser zeloso e arrepende-te, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer esta palavra ao nosso coração, aleluia. Olha, faça, examine-se, minha igreja, examine-se a você, se você realmente tem buscado a minha presença. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, E a Jesus. Bíblia diz que ele sai do santuário porque ele transgrediu ao Senhor. E ele perde, aleluia. A Bíblia diz assim: olha, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, pertencem, são consagrados a queimar incenso. Por que transgredir? E se nós continuarmos lendo o versículo, a Bíblia diz no versículo de número 19 que Uzias se indignou, que Uzias não aceitou a correção, mas ele tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso, e a lepra saiu na sua testa, e a sua parte, irmão, foi viver separado, no versículo de número 21. Assim ficou leproso rei Uzias até o dia da sua morte, e morou ali, porque foi excluído da casa do Senhor. Meu Deus, irmão, quanta bênção este homem tinha. Perdeu a sua herança, poderia dizer, perdeu o paz que ele tinha de valioso, que era a presença de Deus. Passou a viver excluído da família, excluído das pessoas. Amados, Deus não quer que eu e você viva excluído. Existe uma coisa que a Bíblia diz que nós vamos
Glória a Deus. Não faça como Uzias, que nós possamos nesta noite continuar meditando nesta palavra. Foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite. Não perca a dependência de Deus, porque assim, quando você perder a dependência de Deus, você perde tudo. Bendito é o nome do Senhor.